E o Corinthians começou um pouquinho pior do que terminou, porque vinha de vários empates, agora pelo menos teve uma derrota, que é para quebrar a O povo do Corinthians tá muito triste, O povo Zé? do Corinthians tá preocupado, eu diria. Porque é o seguinte, nós transmitimos, a Gabizinha estava lá também, né? Inclusive ela estava na Neoquímica, a vitória do Red Bull Bragantino em cima do Corinthians por 2-1. E foi o meu palpite, eu falei, o Corinthians perde, vai ser 2-1, porque tem vários 2-1 aí nos últimos, né, confrontos. Para um lado, para o outro e tal, né? Um gol marcado aos 52 minutos do segundo tempo. A gente vai mostrar os gols, já vou dizer, não foi pênalti, tá? Mas já vou dizer também, não foi o fato de não ser pênalti que fez com que o Corinthians não ganhasse o jogo, precisava jogar mais. Mas o VAR realmente, a gente estava com saudade desse VAR errado, né? Depois do Mundial. Não precisava, né, ter chamado não ali. precisava. Enfim, vamos lá. Vamos mostrar os gols então, ó. Já de cara ali com o que eu acho que não foi pênalti, o jogador dobra a perninha antes, o Kaká nem rela, enfim. O juiz não deu nada, vida que segue. Aí o que o VAR falou? Como é que podemos atrapalhar esse jogo? Vamos chamar o juiz. E aí o juiz foi até o VAR e voltou e deu pênalti, né? Ali a jogada, ó, o jogador já dobrou a perninha antes de chegar, ó, tô caindo, e bumba. E aí não foi nada, ele deu pênalti. É engraçado que ele faz assim com a mão, eu achei, não foi nada, né? Aí ele aponta pro pênalti e fala, não foi, né? E aí o pênalti muito bem batido, ontem o Rudy falou, foi na bochecha da rede, e foi mesmo. Nem Não, que tivesse e o juiz, né, a gente tava fazendo aí, jogo desculpa, ontem. só rapidinho, aí o Kaká empatou. O Alfinete tava criticando ele, né? Né, eu também. Aí depois o Alfinete falou, é Kaká e mais 10, né? A gente tava aqui, ó, bem ali atrás, ali. Aí na hora que o Kaká fez o gol, o Alfinete olhou pra mim e falou assim, nossa. Porque ele tava criticando um monte o Kaká, né, que a zaga do Corinthians ali, o Dorival tem um problema ali, né, porque o André Ramalho tava suspenso. E não tem peça de reposição. E aí, o Kaká acabou fazendo o gol. E esse gol aí, o gol do Bragantino, foi bem no finalzinho. E aí, essa foi outra reclamação, né? Porque os torcedores lá na Neoquímica ficaram muito incomodados com a arbitragem. Foi ruim mesmo. A gente comentou ontem na transmissão, o Bruno Arleu de Araújo é aquele juiz que deu problema no jogo Sport Palmeiras, que deu aquele pênalti pro Palmeiras contra com o Veiga ali, né? E ele ficou afastado, a CBF admitiu o erro contra o Sport naquela ocasião. Aí depois ele ficou afastado, acho que apitou a Série B, e aí voltou, e aí já voltou assim. O que a gente falou ele não precisava, se ele não deu o pênalti ali naquele momento, o VAR não precisaria ter chamado. É estranho o VAR brasileiro, porque o VAR geralmente, nesse momento, o VAR era para ser chamado se houvesse algo, um fato novo, a interpretação. Vamos supor que o jogador simulasse e o juiz não percebe, aí o VAR chama, fala, olha, fulano, venha cá, ele simulou, né? Tá, sim, realmente, tá. Mas ali não, é uma interpretação, o juiz achou que não foi pênalti, o VAR chamou, ele achou que... E outra reclamação, rapidinho, Bira, só para terminar essa reclamação, ele deu 1 minuto depois, no final do jogo, que saiu o gol do Red Bull Bragantino. E aí, na hora que os jogadores estavam saindo de campo, o Hugo virou onde tava rolando aquela entrevista pós-jogo, aí ele falou assim, esse cara nunca mais pode apitar um jogo nosso aqui dentro. Então a torcida e os jogadores ficaram irritados com o Bruno Arleu. Me irritou também, porque ele é de se irritar, né, Zé? O jogo todo picadinho, aí faz primeiro tudo. Isso, acho que o Bruno, inclusive, tem esse histórico, né, de querer ser protagonista das partidas que ele apita. E, mais uma vez, né, acho que a gente veio de um campeonato como a Copa do Mundo de Clubes, que a gente viu vários pênaltis iguais os que foram marcados, que não são marcados, e alguns deles nem chamado no VAR foi. Por quê? Não faz sentido, sabe? O objetivo é quanto mais jogo rolando, melhor, sabe? E o VAR não pode ser usado para paralisar a partida por coisa besta assim, sabe? Duvido que em qualquer competição do mundo esse tipo de pênalti ia ser marcado com um árbitro de vídeo. Eu acho que ele seria anulado com um árbitro de vídeo. Exato. É aquela coisa, né? Eu volto a insistir. Vamos supor que aconteceu a mesma jogada e o Kaká tocou a mão na bola e o juiz manda seguir. Aí o VAR fala, não, tem um fato novo, tem uma mão na bola, isso está na regra, o juiz não viu, você chama e fala, realmente eu não vi, é pênalti. Não foi o que aconteceu nessa jogada, né? Enfim, o Corinthians só vai ter força no Brasileirão se contratar reforços? Eu acho, Zé. Eu acho que ontem, inclusive, ficou explícito a carência do Yuri, né?
O Romero perdeu muito gol, o Memphis não conseguiu entregar nenhuma chance de grande perigo de gol, de finalização, e a falta do Yuri. Aí, beleza. O Yuri vai voltar algum dia, Bira, mas é aquilo, qual é a reposição do Yuri, né? Acho que acende ainda mais o alerta para focar nessa negociação com o Carlos Vinícius, para isso concretizar, porque o Corinthians carece de um camisa 9 reserva, um cara que é fazedor de gols, porque esse time depende muito de um cara artilheiro, sabe? É verdade. Não, e outra coisa, só complementando isso do ataque, a gente percebe que o Corinthians tava com uma movimentação muito burocrática ontem, né? E pra quarta-feira, no jogo que eles vão ter, agora o Yuri vai estar fora ainda, o Memphis vai estar fora, Amarelo? e o Romero também vai estar fora. Amarelo. Então o Hector Hernandes, que foi afastado, né, não foi relacionado por opção técnica, agora vai ter que ser relacionado, porque não tem opção para colocar no ataque. Vai então... ocupar lugar o Hector, né? Porque não vai fazer nada. Você gosta muito dele, né? Adoro. De repente o cara é bacana, gente boa, a gente pode trocar ideia. Cara, Mas chamaram realmente... o Fred em 2013 de Cone. O Hector. O Hector, gente, pelo amor.